honrar pai e mãe é uma condição, e eu vou te provar isso na Bíblia, usando diversos textos, passeando por toda a Bíblia, para quebrar esse tabu, esse paradigma que te aprisiona por décadas e, indo além disso, por gerações, por um equívoco da leitura das Escrituras. Então, quando as pessoas falam assim, honra pai e mãe, o que vem à mente dessas pessoas que sofrem com pai e mãe narcisistas, cruéis? Eu tenho que aguentar calada. Eu preciso engolir a minha dor, engolir o meu choro. Então, é isso que vem na mente das pessoas. Mas eu vou te provar hoje, nesse vídeo, que eu nunca vi ninguém falando sobre isso em lugar nenhum, que tá errado essa visão. Vem comigo, ser de luz maravilhoso, que você merece brilhar, que eu, de Rai, nesse canal, Conhecer para Transformar, que tem a missão de te ajudar a se reconectar com você mesmo, eu vou tirar esse tabu de você, eu vou tirar esse peso das suas costas com esse vídeo. Para isso, eu vou precisar usar as minhas anotações. Então, vocês vão me ver de vez em quando olhando aqui. Por quê? Porque essas anotações aqui, eu levei anos juntando um grande quebra-cabeça para então chegar a essas conclusões que eu vou trazer aqui para vocês. Eu fiz um outro vídeo esses dias que eu te recomendo assistir, falando sobre família tóxica. Por que eu me afastei da minha família? E ali eu tive várias pessoas dizendo, compartilhando que elas também fizeram isso. Só que junto com isso, um peso. Porque a sociedade, a religião, o sistema religioso diz, não, você não pode fazer isso. Por que não? Eu vou te provar que você pode e deve fazer isso. Vou de vez em quando dar uma olhadinha aqui com frequência, né? Porque eu preciso seguir o que tá aqui, que vai te ajudar pra caramba a quebrar esse tabu, esse paradigma e ser feliz. Quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, muitas pessoas entendem. Aguenta tudo calada, aceita a humilhação, aceita o abuso, a traição, o abandono, os maus tratos, o desrespeito, a violência e ainda sorri. Não, isso não é honra. Isso é prisão emocional cruel. E hoje nós vamos colocar à luz essa mentira e te tirar dessa prisão emocional para você viver em paz, em tranquilidade, ser uma pluma, sabe? Leve, tranquila e serena. É esse o objetivo desse vídeo. O mandamento honrar pai e mãe aparece na Bíblia pela primeira vez em Êxodo e depois ele é reforçado em Deuteronômio. E lá em Êxodo 20:12, e ele é reforçado e repetido em Deuteronômio 5:16, listando ali os 10 mandamentos, e ele é o quinto dos 10, beleza? Então é isso que a gente tem. E depois ele aparece em Provérbios 23:2, que ele diz da seguinte forma: ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando ela vier a envelhecer. É uma abordagem diferente, com outras palavras, mas é a mesma coisa que está lá em Êxodo e em Deuteronômio. E depois, lá em Mateus 15:4, também vem falando algo semelhante com relação a isso. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou mãe certamente morrerá. É isso que tá lá em Mateus. Agora a gente vem a uma coisa que pra mim, dentro desses textos todos que fala sobre honra de pai e mãe, é a cereja do bolo. Uma palavrinha que faz toda a diferença. Olha lá. Efésios 6:2-4, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Beleza, isso aí é o que a gente está acostumado a ver. Agora olha essa questãozinha aqui que ninguém fala, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas, olha só, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que texto incrível. Tá vendo a cereja do bolo? Os pais dizem que tem que honrar eles. Beleza. Mas não fala que a honra, ela vem com um condicionamento. Essa honra ela é um merecimento. Por quê? Os pais também têm que fazer a parte dele. Tanto é que tá aqui, ó. Mas não irriteis os seus filhos, mas tratai-o com amor, com respeito, com consideração. Tá vendo que existe uma equidade aqui, ó? Deveres e direitos, tá vendo? Merece honra desde que você faça a tua parte, entende? Então vamos continuar aqui, ó. Agora a gente vai estudar a origem da palavra honra.
O que é honra? A palavra honra, ela vem do latim. E o que significa essa palavra? Vamos lá, os significados da palavra honra. Honra vem do latim, honos, que significa reputação, dignidade, respeito, honorário, honradez. Honrar é igual tratar com consideração e crédito. Honrar é igual exaltar, elevar às alturas o que é nobre. Honrar o que é nobre. Manter-se fiel a um compromisso. Quando você fala de compromisso, o que te vem na cabeça? Isso remete à ideia de troca, de equidade. Se tem um compromisso, tem um lado de cá e tem um lado de cá. Você não faz um compromisso sozinho, ou faz? Às vezes até faz, né? Mas assim, em regra geral, um compromisso você faz com alguém. Você faz algo para alguém, alguém devolve algo para você. Aí você tem um acordo. Isso aqui é um compromisso. Tratar com consideração e crédito. Honrar é igual exaltar as alturas. Honrar é igual que é nobre, manter-se fiel a um compromisso. Com isso, o que a gente tem? Honrar é uma atitude que nasce do amor e do respeito. Você não pode receber honra se não tiver o respeito e o amor. E respeito e amor são coisas que se conquista. Não são coisas que se impõem, que se veste. Eu mereço ser honrado, simplesmente porque eu digo que eu mereço ser honrado. Não, você tem que fazer por onde para receber essa honra. Com isso, o que a gente tem? A obrigação dos pais para receber honra é tratar os filhos com amor, com respeito, com disciplina, com equilíbrio, com harmonia, com sensatez. Isso aí é o pacote para um pai e uma mãe receber a honra do filho. Olha que quebra de paradigma que a gente tem aqui, né? Quem é que falou isso para você? Que o pai e mãe para merecer honra tem que merecer. Quem? Eu nunca vi ninguém falando isso. Eu cheguei a essas conclusões através de vários e vários estudos da própria Bíblia para então chegar a esse consenso. Vamos lá, tem mais. Quando Efésios lá, o apóstolo Paulo fala lá sobre a condição para receber a honra, ele fala, vós pais não irriteis os filhos. Não irriteis os filhos. Que dirá agredir físico, mental, emocional, psicológico, espiritual? Se ele fala de não irritar, que dirá agressão? Então se a pessoa agride os filhos, ela é digna de honra? Não, ela não é digna de honra. Tá lá em Efésios, que ninguém lê esse pedaço. Então, em resumo, os pais precisam ser referência para os filhos, precisam merecer essa honra com as suas atitudes amorosas, gentis, agradáveis, para então eles serem merecedores de honra. Olha que coisa incrível isso, né? Os pais, eles devem prover as necessidades dos filhos, das básicas às mais elevadas. Mas o básico, alimentação, um lugar para dormir, se é bebezinho, fazer o cuidado que tem que fazer com o bebê. Isso é responsabilidade dos pais. Os pais também têm que proteger e guiar os seus filhos. Os pais também têm que ensinar o caminho do amor, da paz, da disciplina, do que é bom, bonito e agradável. Essa é a responsabilidade que cabe aos pais. Agora vamos a uma outra questão aqui. Lei da semeadura. Também está na Bíblia. Aquilo que plantar, isso colherá. Está na Bíblia isso, correto? Essa lei da semeadura, ela também é uma lei das leis universais. Vamos lá em Gálatas 6:7. O que diz Gálatas 6:7? Diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. O que é isso daqui? Lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Vamos a um outro texto aqui que também está com essa mesma vibe de lei da semeadura. Oséias 8:7. O que diz Oséias 8:7? Diz assim, ó: porque semearam vento e colherão redemoinho de vento. Não haverá talo, o broto não dará alimento. Se o der, os estranhos a devorarão. Tá vendo? Mais um texto aqui lá no Velho Testamento falando sobre a lei da semeadura. Aquilo que planta, colhe. Vamos lá. Outro texto sobre lei da semeadura. Lucas 6:44-45. Olha só o que diz esse texto aqui, ó. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto, porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro, tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a boca. Tá vendo? Outra lei da semeadura, o que planta, colhe. Lucas 6,
16, 46 a 49, Jesus ali continua falando sobre essa questão, mas ele fala o seguinte, fala ali sobre pessoas que sabem o que é certo fazer, mas não fazem, e que elas serão destruídas com essas atitudes. Por quê? Lei da semeadura, aquilo que planta, colhe. E isso serve, inclusive, para os pais. Se eles têm uma missão, que é educar os seus filhos, e se eles não fazem isso, eles precisam marcar com as consequências dos próprios atos. Então, em resumo, isso nos mostra o quê? Que os pais, eles merecem honra, desde que façam por merecer. Tem mais. E o que isso tudo nos mostra? O impacto das nossas escolhas. Por quê? As nossas escolhas, nós podemos fazê-las à vontade, mas nós não podemos sair fora das consequências delas. Então, eu sempre brinco aqui com os meus filhos e falo assim, ó, cuidado com o que você escolhe, porque o que você escolher, tá escolhido, tá certo, beleza, mas arque com as consequências dessas escolhas, é autorresponsabilidade. Você pode escolher o que você quiser, mas você vai precisar arcar com as consequências dessas escolhas. E isso também é uma lei universal, é a chamada lei da ação e reação, ou é a lei da reciprocidade, ou é a lei bumerangue, vai e volta. E essa lei universal, que é a lei da semeadura, todas as leis universais, elas servem para todos. Isso não é só para X ou Y pessoa. Isso não tira X ou Y pessoa de arcar com as consequências das leis universais. Não. Isso inclui os pais também. Não é porque ele vestiu a carapuça de pai e de mãe que ele está imune às leis universais. Não, ele não está imune. Ele também vai ter que arcar com as consequências dos próprios atos. A gente ainda tem mais um texto. A gente tem o texto de Mateus 7, do 1 ao 2. O que diz esse texto? Vamos lá. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vós sereis medidos. Vamos lá, mais um outro texto. Romanos 12, 17 ao 21. Vou ler esses textos e depois eu vou juntar eles, a ideia deles. Romanos 12, 17 a 21 diz o seguinte: não retribuais a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Agora, olha aqui a palavrinha mágica. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos. Se possível. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se ele estiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Beleza, aqui diz você fazer o bem pro seu inimigo, correto? Mas lá no começo do texto fala o seguinte: se for possível, se isso não te prejudicar. Tem um texto em Provérbios que eu amo, que ele diz o seguinte, Provérbios 3, 27. Você já ouviu aquele ditado popular que fala assim: não desvista um santo para vestir o outro? Você já ouviu esse texto? A essência dele tá nesse texto de Provérbios 3, 27, que diz o seguinte, olha aqui, diz assim: nunca deixe de fazer o bem a quem precisa. Olha só aqui de novo, ó. Sempre que possível. Então, se você não tiver condição de fazer o bem para alguém, não faça se isso for te prejudicar. Primeiro você. O segundo mandamento que Jesus falou, que eu vou trabalhar com ele lá na frente. O segundo mandamento é ao amor próprio. Primeiro tem que ser você. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Se você não se ama, se você não se respeita, se você não se valoriza, como você vai poder oferecer isso pro outro? Primeiro é você. Não é egoísmo, é amor próprio. Já tô dando spoiler lá na frente. Pera aí. Vamos lá. Aí. Ore pelos seus inimigos, mas não conviva com eles. Ore pelos seus inimigos, sim. Mas você não precisa conviver com eles de forma nenhuma. Isso é cruel, isso é insano. A pessoa tá te fazendo mal, sai fora. Você não pode botar a tua vida em risco por causa de pessoas que não gostam de você, que te fazem mal. Primeiro você. Eu vou contar aqui, para sintetizar tudo isso aí que a gente falou até agora, a historinha da tartaruga com o escorpião. Não sei se vocês já ouviram essa historinha. Vamos lá, tira até o óculos aqui um pouquinho.
Essa história é o seguinte: existia uma floresta que estava pegando fogo. E então os animais começaram a atravessar o rio, porque do outro lado da floresta não estava pegando fogo. Então os animais que sabiam nadar estavam resolvendo, nadando. Os que arrumavam uma jangada, um barquinho, arrumavam esse barquinho, enfim, estava atravessando. E a tartaruguinha, ela é lenta, mas ela sabe nadar. Então ela chegou ali na beirada do rio e já ia lá no rio para nadar. E aí veio o esperto do escorpião. Olha só, tartaruguinha, eu não sei nadar. Deixa eu subir em cima das suas costas para eu também me salvar junto com vocês. Aí a tartaruguinha olhou para ele e falou assim: olha só, eu não posso deixar você subir em cima das minhas costas, porque que vai acontecer? Você vai me picar. E se você me picar, eu vou morrer. E se eu morrer, você também vai morrer. Mas aí o escorpião falou assim: não, você pode confiar, porque eu não vou fazer isso. Tá pegando fogo aqui, eu quero me salvar também. Não, pode deixar, não vou fazer isso não. Aí a tartaruguinha virou para ele e falou assim: você tem certeza? Ele falou: não, tenho certeza, pode confiar. Então, tá bom, sobe aí. E subiu, né? Aqui, ó. Aqui a tartaruguinha e aqui o escorpião. Subiu e começou a atravessar o rio. Num determinado ponto, o que aconteceu? O escorpião picou o pescoço da tartaruguinha. A tartaruguinha olhou pra ele e falou assim: uai, cara, por que você fez isso? Você me envenenou. Agora eu vou morrer afogado. Se eu morrer afogado, você também vai. O que esse escorpião disse pra tartaruguinha? Olha, você me desculpa, mas essa é a minha natureza. Eu não resisti. Quer dizer, sabendo que ele ia morrer, ele ia matar a tartaruga, mas ele também ia morrer, ele fez, porque é a natureza dele. Você tá entendendo? Então, não adianta você ajudar pessoas que já têm uma natureza ruim, só querem te prejudicar. Deixa seguir o rumo dele, segue o teu. Vamos lá continuar. Então, o que de fato é honrar pai e mãe? É você agradecer tudo que foi possível que ele fez com você, inclusive dar a vida, né? Porque muita gente usa essa frase: você tem que honrar pai e mãe porque te deu a vida. Então por isso eu tenho que aceitar humilhação, agressão, abusos de todas as formas, porque me deu a vida. Tá errado? Mais pra frente eu vou usar o exemplo das feministas, que elas falam: meu corpo, minhas regras, né? Então eu vou usar esse exemplo mais pra frente para fazer uma conexão com esse te deu a vida. Então você tem que aceitar calado toda a humilhação, toda a agressão. Não, tá errado. A gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que quebrar esse paradigma pro nosso bem, pra nossa evolução, pra evolução da nossa posteridade. Eu tenho um vídeo que eu falo aqui, sobre, até recomendo que assistam depois, sobre quebra de ciclos, quebra de maldição hereditária, como que se dá esse processo. E um desses processos, para você aprender a se reconectar com você mesma, é entender isso tudo que eu tô explicando aqui, para você viver a sua vida com leveza, com paz, e não com esse peso de que, me afastei da minha família, me afastei da minha mãe, do meu pai, mas todo mundo diz que eu tô errado. Não, você não tá errado, você tá certo, você precisa viver, você precisa ser feliz. Então, o que é honrar o pai e mãe? Primeiro, agradecer pelo que foi possível, top. Segundo, aprender com o que doeu. Porque como eu acredito em reencarnação, você escolheu esse pai e essa mãe para reencarnar porque você tinha lições para aprender com ele. Então, tirar essas lições, ressignificar essa dor, não guardar mágoa, rancor, ódio, vingança, nada. Tira tudo isso do teu coração. Aprenda as lições e segue a vida em paz, com leveza. Lembra? Pluma, seja leve, tranquilo e sereno. É isso. E o principal, como que você honra? Olha só, mais uma terceira cerejinha do bolo aqui. Como que você honra pai e mãe? Não permanecendo num lugar que te adoece, quebrando esse tabu, quebrando esse paradigma, quebrando essa maldição hereditária e saindo desse ambiente tóxico e sendo feliz. Isso você vai estar honrando o seu pai, porque você não vai replicar essa dor para a sua geração e para as seguintes. Você não pode honrar ninguém se para isso você está se quebrando por dentro. Primeira coisa, você tem que honrar a você mesmo. Se honrar, se respeitar, se valorizar, se amar. Primeiro lugar é isso. Voltando lá em Efésios 6, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que para um pai e uma mãe receber uma honra, é uma condição. Quando vou repetir esse texto, vou repetir ele porque ele é muito importante. Diz assim, honra teu pai e tua mãe, mas ele acrescenta algo que nenhum dos outros 5 textos fala. E isso é primordial para entender. Vamos lá, de novo nesse pedaço que é muito importante. Efésios 6, do 1 ao 4. Vai lá e veja depois. Vou colocar aqui o texto, mas depois você vai ver na sua própria Bíblia. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas... O que esse mais é? Uma conjunção adversativa que exprime oposição ou adversidade. Ele pode ser substituído por porém,
porém, todavia, entretanto, no entanto. Então vamos lá. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, porém, criai-o na instrução do amor. Entretanto, criai-o na instrução do amor. Todavia, criai-o na instrução do amor. Tá vendo como faz toda a diferença? Uma palavrinha, tá vendo? Faz total diferença. Ou seja, o ápice, a cereja do bolo, nisso tudo aqui que eu tô falando, a honra é condicional. A honra é condicional. De novo, a honra é condicional. Ela só se sustenta quando há amor, carinho, cuidado, atenção, proteção, segurança física, emocional, psicológica, espiritual e emocional. São essas as condições de merecimento de honra de um pai ou de uma mãe para ele receber. Se não acontece isso, há um quebra de contrato. Então, não há razão para um pai e uma mãe receber honra. Só o fato dele ter te gerado não o torna apto para receber honra. Ele precisa fazer muito mais além de botar no mundo. Com isso, a gente entende o seguinte, de novo, a honra, ela é merecida. A honra é merecida. Agora vamos desmistificar uma outra palavrinha que vira e mexe a gente escuta. Mas a tua família, né? Que a gente escuta muito isso. Presta atenção, ouça com atenção o que eu vou te dizer aqui. Ser pai e mãe não é um título divino que está imune a tudo e a qualquer coisa. Não, de novo, honra é merecimento. Se alguém gera uma criança, mas abandona, humilha, machuca, manipula, agride, controla, diminui, violenta, essa pessoa, ela não sustenta a honra, ela não merece a honra. É a mesma coisa de dizer assim, eu tenho um cargo, então eu mereço honra. Não, você tem um cargo e você vai conquistar um respeito, uma honra através das suas atitudes, através do seu exemplo, que então as pessoas vão olhar para você e falar, meu Deus, ela merece ser respeitada. Por quê? Porque ela faz por onde? Ela é um exemplo, ela faz coisas que nós olhamos para ela e falamos, poxa, a gente merece seguir, poxa, ela merece todo o respeito, toda a honra, todo o merecimento. Mais uma vez, a honra vem do merecimento. Ter colocado o filho no mundo, que a maioria dos casos não foi planejado, não queria esse filho, e isso, fato em si de colocar uma vida no mundo, não significa, pai, que uma mãe mereça honra. Isso aí é só a base. Aí o que vem depois é que vai contar. Como foi a hora que essa criança nasceu? Como foi o cuidado com essa criança? Ao menos os 12 primeiros anos de vida, que é a fase da infância, né? Depois vem a adolescência, mas essa fase é a fase mais importante para gerar a construção do caráter de um ser humano. Como é que foi a criação dessas crianças? Com esse pai, com essa mãe que está querendo a honra? Fez por merecer? Lembra lá do profissional que acha que ele tem uma função e essa função em si já dá a ele o respeito? Não é assim que funciona. Precisa trabalhar essa honra para se merecer. Aí entra o paralelo que eu quero fazer com uma frase que as feministas usam com muita força, né? Meu corpo, minhas regras. Na mentalidade delas, isso significa o quê? Eu fui uma irresponsável, fiz o que bem entendia por aí, gerei filho, eu posso botar pra fora a hora que quiser, porque meu corpo, minhas regras. Só que o que acontece? Essa frase, ela fala sobre autonomia pessoal. Meu corpo, minhas regras, o que você faz com ele pra lá, beleza. Agora, o que entra no seu útero é uma outra vida. Um dia você esteve dentro desse útero, você também foi uma vida uterina. E então a sua mãe não disse meu corpo, minhas regras e te botou pra fora. Não, você foi gerado, você nasceu, você tá aí hoje falando meu corpo, minhas regras. Então, da mesma forma que essas feministas usam essa frase pra poder dizer que elas podem fazer o que elas bem entender com a vida que elas estão gerando no útero delas, também se aplica semelhantemente com esses pais que não foram pais merecedores de honra e falam, eu botei no mundo, então eu mereço honra. Não, não merece não. Você não fez por merecer, para merecer essa honra. Porque uma vez que você põe uma vida no mundo, você tem a responsabilidade
responsabilidade de cuidar dessa vida, e esse cuidado com essa vida, do jeito que a gente já comentou atrás, com amor, com respeito, com consideração, né? Protegendo essa vida, isso vai trazer a você o merecimento. Não existe honra aonde existe agressão, aonde existe abandono, aonde existe violência, aonde existe destruição da dignidade do outro. E esse outro menorzinho, uma criança que vai crescer com esses traumas. Agora, ouça bem o que eu vou te dizer aqui. Honrar pai e mãe não é carregar correntes pesadas e sombrias. De novo, honrar vem por merecimento. Eu vou falar uma coisa bem forte. Você não deve a sua vida a quem tentou te destruir ou tenta até hoje. Seu pai, sua mãe foi o meio para você chegar até aqui. E olha, parabéns porque você chegou até aqui. Apesar de você estar aqui. Agora a gente precisa ressignificar tudo isso à luz da verdade. Lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. É isso. Agora mais uma cereja do bolo. Acho que são 4 com essa. O próprio Jesus, quando aqueles saduceus, aqueles hipócritas religiosos, acharam que eles são os conhecedores máximos da Bíblia, foi testar Jesus. Não, mas fala aí, quais são os mandamentos? Jesus falou, vamos simplificar esse negócio aí. Os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí tá uma outra jogada importantíssima. Muitas pessoas pegam esse texto e acham que o 2º mandamento é o amor ao outro. Não, é o amor próprio. Porque olha só, amar ao próximo como a ti mesmo. Então você precisa se amar, se respeitar, se valorizar. Porque quando você tá cheio disso pra você, então você consegue ofertar isso ao outro, entende? Então você consegue amar o outro, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu tô cheia de amor, eu tô cheia de autovalorização, autorrespeito, então eu tô transbordando isso. Então eu transfiro isso pro outro. A sua prioridade é o seu amor próprio. Esse é o 2º mandamento. O seu amor próprio. Pai e mãe vem em 2º plano. Principalmente se esse pai, se essa mãe não fez por merecer a sua honra, o seu respeito, a sua consideração. Aí a gente entende quantos, lembra a lei da semeadura que a gente falou lá atrás? Quantos velhinhos estão em asilos abandonados, que tem 300 filhos e nenhum tá nem aí pra ele? O que esse pai e essa mãe fez pra merecer isso? Eu tenho uma amiga que trabalha em um asilo. Ela me fala as coisas absurdas que essas pessoas idosas fazem. Agridem, morde, bate, xinga, humilha. São esses tipos de pessoas que estão lá. Claro que, né, tem exceções, mas em regra geral a gente tem que pelo menos refletir. O que levou esse idoso, que tem um monte de filho, tá hoje no asilo? Lei da semeadura. Não tem como fugir disso. Não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Então, isso tudo a gente tem que pensar. A gente tem que juntar esse monte de quebra-cabeça para desmistificar tudo isso e você entender que você merece ser feliz. Você merece amor próprio. Que as interpretações estão equivocadas e precisa, para entender as coisas, precisa fazer uma síntese de diversas coisas, igual eu tô fazendo aqui. Precisei usar anotações, porque é muita coisa, para poder juntar tudo e você entender e então se reconectar com você mesmo e ser feliz. O que é mais importante é a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua saúde física, mental, emocional, psicológica e espiritual. Novamente, para gravar na cabeça, honrar pai e mãe é condicional. Precisa ser merecida essa honra. Lembra das conjunções, da conjunção adversativa lá no Efésio? Mas, porém, entretanto, todavia, respeita seu filho, faça a sua parte, tá? Faça a sua parte e eu te ajudarei? Pois é isso. E você merece ser honrada em primeiro lugar, porque você é forte, você é guerreira, você é determinado, você chegou até aqui apesar de tudo. E agora, como é que você se dá essa honra? Como é que você merece essa honra? Como é que você faz por onde para ter essa honra? Se amando, se respeitando, se valorizando, cuidando de você, se priorizando. Se para você fazer tudo isso, você tem que se afastar dos seus pais e da sua mãe, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, ok, faça isso. O mais importante é o amor próprio, lembra? Amor próprio. Jesus falou os 2 maiores mandamentos, amor próprio, o 2º.
Então se ame, se respeite, se valorize e cuide de você. A sua prioridade é você. Depois que você estiver cheio de amor por você, você oferece aos outros. Isso significa que você tem que odiar o seu pai, sua mãe? Não. Isso significa, já falei sobre isso lá atrás, ressignifica tudo. Fique em paz com você mesmo, segue sua vida, você merece ser leve, tranquila e serena, feliz. Segue sua vida, ser saudável, físico, mental, emocional, psicológico, espiritual. Você, ser de luz, que está sofrendo há quanto tempo com isso, há quantas gerações vem sofrendo com isso, com essa interpretação equivocada, você merece florescer como um girassol diante do sol, sabe? Tem duas músicas lindas que falam sobre isso. Vou até colocar aqui na descrição essas duas músicas para você sintetizar bem isso, sabe? Você merece florescer como um lindo girassol diante do sol. Seja feliz por você, por amor a você mesma. Vá viver a sua vida sem essa mágoa, sem essa dor no coração que não é tua. Isso não te pertence. Tem um outro videozinho que eu achei essa semana, que eu achei bem legal, que também vai fazer parte disso que eu tô falando aqui. Vai na descrição. Eu vou botar. É o menino que engole choro. A vida inteira pais falaram pra essa criança: engole choro. Então ela não colocou aquela dor pra fora. E aquilo foi por dentro, gerando doenças psicossomáticas e ninguém sabia o que era, porque tava interiorizando a dor. Até uma hora que ele deu uma tropeçada na quina de uma mesa, aí ele chorou. No que ele chorou tudo que tinha que chorar. Fez um mar de lágrimas. Aquilo curou. Então, chora o que tem que chorar, mas depois que você fizer isso, você vai sentir a cura. Ressignifica tudo e vá viver sua vida da melhor forma possível. Se você não viu ainda o vídeo que eu falo sobre por que eu me afastei da minha família tóxica, veja e leia também os comentários e as minhas respostas para as pessoas. Respostas das pessoas, esse engajamento das pessoas e a minha resposta a elas vai servir de cura para outras pessoas. A minha intenção nesse canal de ajudar as pessoas a se reconectarem com elas mesmas é ajudar o maior número possível de pessoas. Aqui o que eu quero, ó, que você floresça, que o seu coraçãozinho que tá aqui, ó, apertadinho, se torne um coração assim, ó, todo bonitão, sabe? Que bate forte. É isso que eu quero para você. Sabe o que eu quero? Eu quero que você saiba qual é a sua identidade. Eu quero que você aprenda a se amar, se respeitar, se valorizar. Eu quero que você se reconecte com você mesma. Eu quero que você tenha uma alegria infinita. Para isso você precisa aprender quem você é, para que então você tenha a chave do sucesso da sua vida. E então você possa ter uma vida como um colibri. Sabe como que um colibri é? Ele é sereno, tranquilo, suave. É isso que eu quero para você. Veja esses outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, que vai te ajudar no seu processo de cura. Eu quero muito, muito que você se conecte com você mesmo, que você seja feliz, feliz mesmo. Busque a sua felicidade, isso é prioridade, tá bom? Esse vídeo eu acho que foi o vídeo mais complexo do meu canal até hoje e eu espero de coração que ele atinja dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas por todo o mundo, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso, conforme eu falei aqui. Falei com muita profundidade e é uma sinceridade do meu coração que você se cure assim como eu um dia me curei dessas dores, tá bom? Ó, beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.